Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar de indenização no contrato indeterminado. Se eu lhe fizesse uma pergunta, imagine que hoje você receba uma carta de despedimento sem justa causa. Poderia me responder quando é que teria direito de indenização? Ou seja, gestor de recursos humanos, empresário, saberia calcular a indenização do seu trabalhador? Com muita pena, em Moçambique, muitos trabalhadores não conhecem seus direitos na indenização. Acabam aceitando tudo o que vem de recursos humanos, mesmo sendo menos do que a lei garante. E hoje falaremos desse tema de acordo com a nova lei em Moçambique. Talvez, antes de mais nada, podemos entender o que é um contrato indeterminado. Como o próprio nome diz, este tipo de contrato não tem data do fim. Você é contratado para trabalhar e esse contrato dura enquanto a relação laboral existir entre você e seu empregador. É o tipo de contrato mais comum nas empresas e também é um tipo de contrato que oferece proteção ao trabalhador, porque como não existe nada programado para o fim, o empregador, quando decide encerrar esse tipo de contrato, precisa ter fundamentos legais. E na maioria dos casos, precisa indemnizar o trabalhador. Quando é que nasce o direito à indemnização? Aqui o trabalhador pergunta-se, quando é que tem o direito à indemnização? E o gestor de recursos humanos também analisa, este trabalhador está sendo demitido, será que tem indemnização? A Lei 13/2023 é bastante clara neste ponto. O direito de indenização nasce quando o contrato é rescindido de forma unilateral pelo empregador. Ou seja, quando o patrão decide terminar com a relação de trabalho, sem que este trabalhador tenha culpa. Isso acontece em situações como, em primeiro lugar, despedimento sem justa causa. Quando o empregador decide dispensar este trabalhador sem apresentar nenhuma razão legal suficiente e sem seguir o processo disciplinar correto, ou simplesmente porque quer reduzir custos na instituição. Em segundo lugar, é quando o despedimento é coletivo. A empresa, por várias razões, como econômicas, tecnológicas ou do mercado, despede um grupo de trabalhadores ao mesmo tempo. A lei exige aqui um processo específico e, mesmo assim, devida indenização. Em terceiro lugar, a rescisão por iniciativa do trabalhador com justa causa. Aqui existe o inverso, e o trabalhador que abandona o contrato, mas por razões que a lei reconhece. Por exemplo, quando o empregador não cumpre suas obrigações, como pagar salários, submeter o trabalhador a uma pressão psicológica ou criar condições de trabalho degradantes. Neste caso, a lei protege o trabalhador e garante o direito à indenização. E quando é que não há direito à indenização? Quando o trabalhador pede demissão voluntariamente, sem causa justificada, quando o contrato chega ao fim de forma normal, o que não se aplica, porque estamos a falar do contrato indeterminado. E quando existe o despedimento por justa causa disciplinar, ou seja, quando o trabalhador cometeu um erro grave e é comprovado, esse despedimento foi por justa causa do empregador. E como é que essa indenização é calculada? A lei define que a base de cálculo deve ser de acordo com os anos de serviço. E o que significa isso na prática? Quanto mais tempo você trabalhar numa determinada empresa, maior será a sua indenização. A lei reconhece que o trabalhador investiu da sua vida naquela instituição. E isso tem valor. E quais são os outros direitos associados? Muitas pessoas focam apenas no valor da indenização, esquecendo-se que existem outros direitos. Em primeiro lugar, são férias não gozadas. Se este trabalhador tinha férias acumuladas, a empresa terá que pagar. Em segundo lugar, o aviso prévio. Quando o empregador decide rescindir o contrato, deve dar um aviso prévio ao trabalhador, de acordo com a lei.
Se o aviso prévio não for dado, neste caso o empregador terá que pagar em valores. E a lei define os prazos para o efeito. E o outro direito é canalização da contribuição da Segurança Social. Antes de você sair da empresa, certifica se a instituição de facto depositava as suas contribuições na Segurança Social. E o que fazer quando os seus direitos forem violados? Porque isso acontece muitas vezes em Moçambique. Em primeiro lugar, é preciso recolher a informação. O contrato de trabalho, os recibos, correspondências, cartas de despedimento, tudo, mas tudo. Quanto mais documentos tiver, melhor ainda. Segundo passo, recorra ao Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho tem serviços de inspeção laboral e mediação e pode apresentar sua queixa formal. Em terceiro lugar, temos o Tribunal Laboral. Se a mediação não resultar, o próximo passo é tribunal. Aqui pode exigir não apenas o pagamento dos valores em falta, mas também o pagamento dos juros de mora, ou seja, penalidades pelo atraso no pagamento. E, por favor, atenção aos prazos. A lei estabelece prazos para apresentar reclamações. Não espere demasiado tempo. Quanto mais rápido agir, melhor. Mais fácil poderá aprovar os factos e garantir os seus direitos. E também procure um advogado, seja um independente ou um da EPAS, para situações mais complexas. Existe também a Associação dos Trabalhadores, que é o sindicato. Poderá pedir ajuda nessa instituição. Se este vídeo foi útil para ti, compartilhe. Até o próximo vídeo.